A língua de sinais, né, no Brasil, ela tem influência da língua francesa. Por quê? Lá no passado, o criador do alfabeto manual foi um professor, Charles Abad-Lepée. Um de seus alunos, Ernest Rouet, ele foi convidado pelo imperador Dom Pedro II a vir no Brasil para ajudar na educação de um familiar surdo dele. Em consequência disso, lá no ano de 1857, né, foi criado o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES. Se reúne no Rio de Janeiro. Então, ali eles aprendem essa sinalização e quando eles voltam para suas cidades, eles começam como se fossem protagonistas dessa ação, começam a ensinar outras pessoas. Mas depois, no decorrer da história, a língua de sinais ela deixa de ser modo de sinalizar, ele deixa de ser a principal comunicação entre os surdos. Mas, com o passar dos anos, houve um período lá no ano de 1880, onde houve um ordenamento para que a educação dos surdos deixasse de ser usada a língua de sinais e fosse focalizado na fala ou oralização. O que aconteceu é que, por causa disso, dentro das escolas, era proibido que os surdos usassem a língua de sinais. Muitas vezes eles levavam reguadas, sofriam castigos, se eles tentassem usar as mãos para se comunicar. Para que os surdos mantivessem então a sua língua viva, o que eles fizeram? Eles começaram a se reunir fora dos pátios da escola, em praças, em outros lugares, e ali continuou se desenvolvendo então a língua de sinais e a língua de sinais brasileira. Então, mas ela fica assim, a Libras ela fica voltada assim como se fosse para guetos. Porque a Libras até um tempo foi proibida de ser usada como método de ensino. Então ela fica fixada em pequenos grupos, entende? Mas ela começa a ter, ela sempre entre a comunidade surda, ela sempre atuante, ela sempre foi usada, mas como algo proibido, assim, quase algo ilegal, assim, subversivo, entendeu? Dessa ordem. Depois, em torno de 1987, eu acho, 85, que eu particularmente sei, assim, que, tipo, alguns movimentos de surdos, né, intérpretes, começam a questão do apoio à questão da criação da FENEIS, né. Deu base para todo esse desenvolvimento e esses movimentos surdos que vieram depois. Isso acabou culminando com o ano de 2002, quando foi regulamentado a lei que reconheceu a Libras. Isso foi vindo. Daí, como através do Congresso de Milão, a questão do oralismo foi algo muito forte, que impôs o surdo, que proibiu ele a questão da Libras, realmente ele teve... Eu não acredito assim, vamos acreditar que não era maldade deles, né? Mas era praticamente uma tortura, né? Regaço nas mãos, entende? Colher na boca, com ovo, entendeu? Tinha muito aquela coisa assim, ó, respondeu certo, chocolate, né? Respondeu errado, reguaço. Então muito a questão da dor. Hoje tu já começa a ver, não, tu pode ver até no Brasil que mudou muito a escola tecnicista, né? Depois os métodos de ensino foram mudando aqui no Brasil, né? E tu nota isso, por exemplo, assim, tipo, quer ver uma coisa bem velada, né? Coisa bem velada nessa questão da educação. Por que que todos, geralmente todos que eu conheço, pelo menos, surdos, são professores de Libras? Tu entende? Isso é uma coisa velada. É porque às vezes tinha um amigo meu surdo que ele falou assim, cara, não aguento mais dar Libras. Eu sou pedagogo. Eu quero ensinar. Eles acham que eu não tenho capacidade para ser surdo? Não, porque entra uma questão mercadológica também, né? Tu vai ter que contratar um intérprete para isso. Teve avanços? Tem, mas tem alguns muito preconceito velado ainda. Então, a comunidade surda ela enfrenta várias dificuldades, né? Especialmente relacionadas à comunicação, porque eles não têm acesso a muitas informações. É verdade que hoje já evoluiu muitas coisas, né?
mas a gente pode perceber que alguns espaços, imagina se, por exemplo, está havendo uma palestra, né, uma formação, e chega uma pessoa surda e não tem a presença de um intérprete ou alguém que possa intervir para ajudar ele a entender o que está acontecendo, pode ser que ele fique sem aquela mesma informação. Não digo, eu acho que todo dia eu acho que é um desafio pro surdo, sabe? Tu nota assim, um exemplo, como já citei, né? Passa um caminhão trazendo uma informação, o surdo perde, né? Também às vezes no serviço, por ele ser surdo, as pessoas às vezes não reconhecem o potencial daquele indivíduo e já taxam ele, né? Também às vezes assim, tipo, tem casos que eu vi de colegas comentando assim, que passou em concurso e não queria deixar ele de fazer a função que era, entende? Pelo fato de ser surdo, né? Questão do médico, justiça, todos os âmbitos onde envolve a comunicação. Às vezes as pessoas falam que não, que leitura labial ou só escrevendo resolve. Não, é muito mais do que isso, entende? Até na questão do convívio familiar, né? Às vezes a criança surda ela só vai adquirir língua muito tempo depois. Às vezes, pra te ver, a questão, como que isso é muito complicado, assim, não tem políticas públicas envolvendo isso. Nasce uma criança surda, tá? O pai, às vezes, e a mãe, a princípio, não percebem, e às vezes, quando percebem que é surdo, não o reconhecem como surdo, né? Não querem acreditar, né? Existe uma coisa até chamada enlutamento, que envolve isso. Então, aquela criança, ela demora a aprender língua, a adquirir a língua, daí chega com um atraso na escola, e isso atrapalha toda a vida dela, né? E também tem aqueles casos assim, de extremo preconceito, quando tu vê mais em alguns lugares onde a informação e o conhecimento não chegou, que se encerra a própria criança dentro de casa. Então eu vejo assim, tipo, melhorou muito. Eu acredito assim, que melhorou muito. Assim. Hoje a questão dos direitos humanos se desenvolveu muito, esse reconhecimento do outro, o respeito às diferenças aumentou muito. Mas ainda existem muitas barreiras nesse sentido. Tenho esperança que no futuro vai melhorar, e está melhorando.